Natal Cidade Verde, dia 18, às 9 da noite. A nossa equipe foi à Terra Santa e os nossos cruzados estão todos aqui. A professora Nádia Rodrigues, nossa diretora e apresentadora do Notícias da Manhã. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Amadeu Eli. Boa tarde a todos vocês em casa. Padre Monsenhor Tony Batista. Boa tarde. Não é verdade? É verdade. Verdade. E que fez... O que eu posso fazer, né? Aliás, o senhor fez, a gente vai mostrar ao longo do programa, é batismo ou rebatismo nas águas do Jordão? Não, renovação do Renovação do batismo. O senhor vê a minha ignorância. Isso aqui é batismo, rebatismo, não, é renovação do batismo. Mas isso a gente aprende, eu aprendi lá também. Foi, né? Está aqui a minha amiga Jeane Melo, que é publicitária aqui da área de marketing da emissora. Boa tarde, Amadeu. E de produção também, uma revelação na produção, não é? Pois Jeane, é, né? depois um do sucesso que Estou foi. aprendendo, fazendo, na Isso. verdade. Depois do sucesso que essa equipe fez o ano passado com o Natal Cidade Verde, que foi a história de Francisco, né? Francisco de Assis, o Francisco de Assis, de onde o Papa tirou o nome, o Papa Francisco. E foi uma viagem histórica emocionante, e esse ano o desafio foi maior ainda para eles, porque agora era a terra onde Jesus nasceu. E eles foram lá, onde Jesus nasceu, viveu, foram várias cidades, padeceu, né? Muitas cidades, e todos filmados pelo Adriano Pernambuco. Olha lá, que fez uma interação grande com os nativos. Hein? Explica isso melhor. Olha, porque é o seguinte... Voltou Olha, poliglota. O Adriano Pernambuco, o senhor é poliglota, mas fala árabe? Não, né? Ele que me ensinava Nenhum árabe. aqui fala... Não, o único- Adriano sim. Pois é, o único poliglota da equipe é Adriano Pernambuco, que fez lá essa intermediação, não foi, Pernambuco? Com árabes e judeus. O senhor ainda unificava lá, árabes e judeus, não é verdade? Dava aula para árabes e judeus. Quase da ONU. Quase um homem da ONU. Por exemplo, cite aí 3 palavras que você ensinou a eles lá. Rocha. A rocha. Sim. Queima Queima e a cunha. e a cunha. Amplamente difundido na nossa língua pátria. Pergunte o que ele aprendeu em árabe. E de lá para cá o que veio? Svulves. Hã? Zvulves. Esvulves. Moscas. Esvulves vão embora, né? Não, Mosca. vazem. Mosca. É, não? Mosca. Ah, é mosca. E Todarabá. 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 Obrigada. Shukran. Obrigado. Shukran, obrigado. Nádia, a ideia aí do Natal Cidade Verde na Terra Santa. Não é só esse Não intercâmbio, começou agora, viu? não foi agora de novembro para dezembro, não. Foi em janeiro. Na verdade, depois do Natal da cidade ano passado, que emocionou todo mundo, a gente ficou pensando, e agora, né? Como superar esse programa tão bacana que foi o do ano passado? Então, quem inspirou São Francisco? Jesus. São Francisco foi o santo que mais se aproximou de Jesus em vida. Então, a gente foi à origem. Fomos à Terra Santa, Que como aí é a vocês Terra veem aí, Santa, né? várias imagens das cidades sagradas. Aliás, para ir para lá já foi Na verdade, a gente ia em julho, né? Aí lá estava em guerra, o avião, o aeroporto bombardeado, tudo. Exatamente. Aí fizeram uma trégua para que nossa equipe pudesse fazer a matéria. Estávamos com as passagens compradas para ir em Natal, julho. Natal Cidade, Cidade Verde fizeram um cessar-fogo lá e deu para ir. Vai narrando aí para nós, Aí é uma Nádia, das vai estações da informando. Via Sacra, aí a gente está no Jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras, já na fase final da vida de Jesus, quando ele chegar a Jerusalém, né? O Padre Tony vai me corrigindo se eu estiver errado aqui, mas a gente visitou lá das cidades que representam tudo na história Belém, de Jesus. Da Anunciação ainda em Nazaré, né? Nazaré, né? Nazaré. Que é onde... Aí Campo dos Pastores. belíssima igreja do Campo dos Pastores, Belém. em Belém também. Então fomos a Belém, Nazaré, Belém onde Jesus nasceu, Nazaré onde houve a Anunciação, a Jerusalém, O Padre Tony, Jericó. a Jericó. Padre Tony, Sim. essa Nazaré da Anunciação foi aquela de 700 anos antes de Cristo? É, Da Nazaré. profecia de Isaías. Da profecia de Isaías que viria o O Cristo. Cristo. Então Maria morava em Nazaré, que era um lugarejozinho insignificante no meio das montanhas. Hoje é uma coisa bonita, mas tudo começou lá. A encarnação do Verbo foi exatamente em Nazaré da Galiléia. Tem uma belíssima basílica da Anunciação, 3 pisos. E a grande beleza para preservar o lugar da Anunciação, onde Maria morava, a gruta, que a tradição mostra que era a casa de Maria. Isso é de Nazaré. Aí de Nazaré para Belém. 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 E Belém?
um pouco aí de Belém. Belém é a cidade do rei Davi. Se chama Belém, quer dizer Casa do Pão. E quando houve o recenseamento, não havia essa técnica de se visitar a família. A família é que ia à sua terra para fazer o recenseamento. Quando José foi com Maria, que morava em Nazaré, que não é tão perto, foi para Belém para responder o recenseamento do imperador. E lá chegou o momento do menino nascer. Então, a anunciação é em Nazaré e o nascimento em Belém de Judá. E o Rio Jordão, aonde ele foi batizado por João Batista, é aonde? Isso. O Rio Jordão, nós não temos, diríamos assim, matematicamente correto, o local. Nós temos duas tradições. Temos um que fica na Jordânia e temos outra onde nós fomos, que é na Judéia. Lá que nós fizemos a renovação das promessas do batismo da equipe. Onde Nádia, Exato, Jeane todos três. e Adriano foram batizados, tiveram a Fizeram a renovação das de batismo promessas do Sacramento. batismo. pelo padre Monsenhor Batista. Emocionante. Acho que para mim foi o momento Foi o mais momento mais tocante. marcante, Jeane? Para mim, sim. Assim, dois. Eu acho que está no Mar da Galileia também, né? Mar da Galileia me marcou muito. Com a celebração do Padre Toni, então nós Que é onde Jesus andou sobre as Jesus águas. andou, a vida pública de Jesus está toda Toda lá. situada na região da Galileia, né? E ali ao redor, naquele mar, foi onde ele fez os milagres, foi onde ele caminhou, onde ele pescou os seus discípulos. Então foi muito emocionante estar ali, muito cedo, uma celebração com o Padre Toni, o hasteamento da bandeira com o hino nacional. Então foi emoção aí, do né? começo ao fim. É, Ali isso é o que Mar a da gente tá Galileia. vendo. Mar Se da houver, Galileia. se houver um lugar absolutamente correto que Jesus esteve, é lá. Outros lugares podemos até discutir, mas o Mar da Galileia não mudou. Pastor ele. Nilson, eu já fui lá algumas vezes. Em todas o senhor se emociona? Todas É as como se idas fosse a até primeira vez. Eu nunca fui a segunda. Muitas vezes. Eu estive lá 24 vezes. Eu posso dizer que eu conheço mais Jerusalém do que Teresina, mas é como se fosse a primeira vez. Engraçado, É falando diferente. de Jerusalém, a gente entra na cidade antiga de Jerusalém e a Via Sacra, por exemplo, porque nós vamos mostrar da Anunciação à Ressurreição, então a gente vai mostrar como foram os últimos passos de Jesus. E a Via Sacra, ela fica em meio ao mercado árabe, nas ruelas da Cidade Velha. O Patrício conhece tudo, né? Sabe? A primeira, a segunda estação e a terceira fica ali. A gente tem que sair procurando, porque não é um caminho fácil. Muito bacana. Cada pedra, né? Ele conhece ali. As pessoas reconhecem o Padre Toni, então é impressionante. Os Olha grupos aí. de E agora que ele foi com o brasileiros lá. tradutor, É a grande responsabilidade também Aliás, o do Adriano, né? o De registrar tudo isso. É, o Mas, Adriano, a gente conversava muito na viagem e é impossível para quem é cristão, eu digo sempre, não se emocionar em pisar um solo tão sagrado. E eu acho que o Mar da Galileia que a Jane falou, a gente observa o Adriano, ele estava tão concentrado, então Encantado, né? pelos olhos dele, nós vamos enxergar todo esse trabalho maravilhoso que foi feito, né, Adriano? PP. Inclusive, eu estava conversando esses dias com o Jesus Filho, né? Mostrando exatamente a beleza, a competência e a garra dessa equipe. Porque eu não encontrei em nenhum dos três o corpo mole. Olhar para Adriano e dizer, não, espere um pouquinho, absolutamente. Aquela disposição e aquela vontade de servir, de fazer E tudo com a muita competência, alegria, né? com alegria. E ainda sobrava um tempinho para tomar um vinho à noite, né? Ô, Adriano, além do contato com os motoristas, os nativos lá, foi um momento, falando sério, que você se emocionou nessa viagem ou houve mais de um? Amadeu, como a gente falou e a Nádia também reforçou, no Mar da Galileia. Porque foi um momento que a gente fez o material e como, digamos assim, o passeio, entre aspas, era mais extenso, mais demorado, deu tempo da gente refletir um pouco, entendeu? Porque nos outros lugares não. Era muita gente lá no barco, não, era praticamente um grupo fechado. E nos outros lugares não, era muito mais gente, muito mais... E Nádia, lá foi o lugar mais, assim, mais marcante para mim. Jerusalém. Na TV enche os olhos aquilo. Mas E pessoalmente? Isso se Mais destaca na ainda. paisagem, é lindo, só que é um lugar sagrado. Nada do templo, tomo da rocha. E aí entram os muçulmanos, os turistas também, mas não é um local. Porque para a gente situar hoje, Disputa maior.
de Jerusalém. Neste local, quando o templo, os judeus começam a ficar das suas orações no Muro das Lamentações, que era o muro de arrimo do templo. Agora, aí em cima é Domo da Rocha, hoje é uma mesquita muçulmana, e para os muçulmanos, aquela pedra foi para o céu montado no seu jumentinho. E para os judeus é o lugar do sacrifício de Isaac, onde Abraão foi sacrificar Isaac. E é bom que vocês saibam também que essa mesquita, ela é sob a jurisdição do rei da Jordânia. Apesar de estar em Jerusalém, a jurisdição é do rei da Jordânia. É ele que é o guardião daquele templo muito bonito. É muito curioso, Amadeu, a gente transitar por aquelas cidades, aquelas regiões, e isso você vai ver na reportagem amanhã à noite também, porque são duas áreas dentro do Estado de Israel que ainda buscam suas independências, que são áreas palestinas. Belém fica na Palestina, Jericó fica na Palestina. Existe um muro de mais de 700 quilômetros separando o território de Israel da Palestina. Então, é um território, a vida toda sempre muito disputado politicamente, religiosamente. Vários grupos, por exemplo, aí é o lugar onde Jesus está sepultado. Sepulcro. É o Santo Sepulcro. Aí é o túmulo de Jesus. Então, fica dentro da igreja do Santo Sepulcro. E só dentro da igreja, para você ter uma ideia, são 3 grupos diferentes que cuidam dos altares da igreja do Santo Sepulcro. E quem fecha a porta da igreja, eu ouvi falar, é um muçulmano. É uma família muçulmana. Então lá é tudo toda muito noite complexo, a família, né? quem fecha o templo, de manhã abre. E se você não dormir dentro daqueles 3, ele perde o direito. Olha, não vamos falar tudo, mas amanhã, 9 da noite, aqui na TV Cidade Verde, você vai ver essa viagem espetacular dessa. Eu aplaudo aqui ao vivo para todo o Piauí, viu? Parabéns ao trabalho de todos. Obrigada. Professora Nádia Rodrigues, parabéns. Muito obrigada. Queria deixar aqui para todos os piauienses e para quem está fora do Piauí assistindo a TV Cidade Verde pela internet o convite para amanhã às 9 da noite assistir com a gente o especial Natal da Cidade, a história do Menino Jesus. Eu garanto para você que além de conhecer esses locais sagrados, você também vai se emocionar muito com a história do homem que veio realmente ao mundo para nos salvar. Obrigado, Padre Tony, Monsenhor. Muito obrigado também, é o que a Nádia falou, eu quero repetir. Você pode viajar conosco no Espírito. Se você nos assiste, eu tenho certeza absoluta que você está na Terra Santa também. Não tenha dúvida, ficaram marcas no seu coração depois de ver esse programa de amanhã. Giane Melo, obrigado. Muito obrigada a essa equipe maravilhosa. Foi um prazer, mais uma vez, estar com esse grupo, trabalhando, abraçando essa ideia do nosso diretor, Jesus Filho, é o grande idealizador. E eu quero deixar também um abraço ao editor desse programa, o Haroldo Dimas, que sonorizou, fez a montagem, editou com muito carinho. E eu sei que ele está muito feliz com o resultado também, vibrando conosco. A assinatura Cidade Verde, não é não, Pernambuco? Cidade Verde. Hein? Com certeza. Agora é o seguinte... E lá era muito falante. É o seguinte, olha, então eu vou conversar com o meu presidente, Jesus Filho, para dar uma sugestão. Vou fazer logo ao vivo aqui a sugestão para ele e para a equipe. O seguinte, o ano passado o Natal Cidade Verde foi Francisco de Assis, São Francisco de Assis, a história de São Francisco, não é isso? Foi. Na Itália. Hoje, quer dizer, essa semana amanhã, é a história de Jesus, não é isso? Terra Santa, os locais onde ele nasceu, onde viveu e tal. Para 2015, os senhores estão desafiados, senhores e senhoras, depois de Jesus, agora é Deus. Que história é essa? Tem que ir ao céu. Tem uma ideia muito bonita. Uma entrevista exclusiva com o Todo-Poderoso. Tem uma ideia muito interessante. Se o Jesus topar, né? Nós vamos ver as primeiras comunidades cristãs. Não fala, Padre Tony. Espera aí, não fala, Padre Tony. No deserto do Padre Egito. Tony, ele vai brigar comigo se o senhor falar. No deserto do Egito e na Síria. Ele vai brigar comigo se o senhor E falar. na Síria. Obrigado, viu? Obrigado. É amanhã, 9 da noite. Amanhã, Natal Cidade Verde.